Toda vez que o mercado está nervoso, nós discutimos, é hora de fazer intervenção ou não é hora de fazer intervenção. O Banco Central tem muita reserva, vai fazer intervenção se precisa. Inclusive o diretor de câmbio hoje, que é o principal na área de câmbio, foi nomeado pelo governo e nós discutimos muito. Com outros diretores também, não é um voto, não é uma decisão somente do presidente. O que às vezes acontece, é super importante explicar, se a gente está tendo uma percepção de piora no risco, as pessoas compram dólar porque elas querem se proteger daquele risco. Só que o dólar não é a única forma de proteção de risco, que a gente chama de hedge. Existem outros mercados também. Então, se você faz uma intervenção que faz com que aquela variável perca a capacidade de proteção de seguro, é como se você comprasse um seguro que não vai funcionar, você vai comprar outro seguro, você vai em outra variável. O que acontece nos momentos onde o prêmio de risco está piorando e o Banco Central faz muita intervenção no câmbio, ou faz uma intervenção no câmbio que não está em linha com a piora de fundamentos, é que as pessoas, os agentes financeiros vão fazer hedge em outro lugar, geralmente na taxa de juros longa, que é muito mais danosa para a economia, porque se a taxa de juros longa sobe, compromete todo o financiamento, todos os projetos de infraestrutura, compromete coisas que já estão acontecendo. Então, assim, o câmbio é flutuante. Nesses momentos de estresse, nós discutimos fazer intervenção, o tempo todo estamos discutindo. Em alguns dias a gente ficou olhando assim no dia a dia o que a gente poderia fazer de melhor, olhando outras variáveis, olhando se outras moedas estavam sofrendo muito, por que o Brasil estava sofrendo mais, o que estava sendo... Mas, assim, é uma decisão de colegiado. O colegiado hoje tem 8 diretores que foram indicados pelo governo atual, que são muito bons e técnicos, que nós discutimos no dia a dia. É um dia anterior a esta votação da PEC 65. Eu quero dizer que eu não concordo de forma alguma com a diferenciação que se faz sobre o técnico e o político. Essa é uma questão técnica, essa o mercado vai resolver. O mercado, através da revista Focus, tinha dito que no ano passado a economia ia crescer menos de 1%. Erraram feio. Assumiu o Lula e cresceu quase 3%. O que houve? Mas os analistas técnicos e o mercado disseram que esse meio, 0,9, menos de 1%. Erraram feio, porque eles têm interesses atrás. Então, esse é o debate que nós temos que fazer. Então, tem o debate político, tem o debate técnico. E assim como o senhor é um técnico, o senhor é um político por excelência. Foi indicado pelo governo Bolsonaro. Eu votei contra aquela autonomia do Banco Central, porque o senhor foi indicado há 2 anos do governo Bolsonaro. Então, é bolsonarista. Está agora cumprindo o papel até metade do outro governo. E o Lula, que foi eleito pelo povo, devia ter colocado um ministro, com estatura de ministro do Banco Central. Porque o Banco Central, nessa PEC 65, sabe o que me cheira isso aí? É se desvincular totalmente da estrutura pública do Estado brasileiro. É virar uma pseudo-empresa privada, onde os diretores vão poder aumentar seus salários até onde quiserem, vão estar fora do fiscal, Lindenberger. E o Brasil, cadê a responsabilidade social? Porque o mercado só fala a responsabilidade fiscal. Se o povo fica pobre, se lasca, toma na fila da pobreza, isso não importa. Importa é que o mercado ganhe. Então, eu sempre sou contra esta política de diferenciar o técnico do político, porque Vossa Excelência é um técnico e político bolsonarista. Segunda questão importante. Então, a audiência de hoje, ela precisa ficar clara. E eu peguei os dados dos sindicatos do Banco Central, dos trabalhadores, que são contra essa PEC, tenho aqui a nota. Tenho dos ex-diretores do Banco Central, que também dizem que isso é uma excrescência. É uma empresa que se distancia do serviço público-privado. Gente, a Constituição brasileira, ela é clara. Nós temos a independência das instituições, dos poderes, mas nós temos a harmonia entre os poderes. E aqui se quer fugir da harmonia dos poderes, porque para os outros vale a regra fiscal, para os outros vale todas as regras dos limites de gastos, mas para o Banco Central não vai valer, porque vai ser uma empresa. Então, esse é o debate real que nós estamos fazendo aqui. Tá? Então, isso realmente nós precisamos... Talvez a questão mais importante hoje dessa audiência, Lindenberg, é o seguinte: amanhã nós derrubar a PEC 65. Ela não pode passar. O Banco Central precisa continuar uma autarquia. E quando se fala autonomia, eu sempre penso, mas autonomia em relação a quem? Ao governo? Ao povo? Ou à esquerda? Que o pessoal tem um preconceito contra a esquerda. Não, eles não querem, eles querem autonomia frente ao povo para poder depender dos banqueiros, porque é os banqueiros que ganham com juro alto.